Muito bem, estamos de volta com a nossa aula de número 2. Estamos no bloco de número 7, e aí eu encerrei falando sobre este problema aqui, esse estudo de caso, e vamos respondê-lo então. Vamos estruturar a nossa petição inicial. Então, A está internado no hospital conveniado durante 15 dias. A operadora de plano de saúde comunicou ao hospital que não irá cobrir as despesas referentes ao tratamento do paciente a partir desse período, porque a cláusula tal do contrato não garante a cobertura acima de 15 dias. Então, tome as providências judiciais cabíveis. Eu sempre recomendo, e aí isso é possível na área de direito da saúde, tanto direito médico quanto da saúde, porque você tem o SAC, você tem um departamento jurídico lá da operadora, e você pode tentar resolver a questão extrajudicialmente. Tente primeiro resolver a questão extrajudicialmente, porque vai sair muito mais rápido, né, a solução, e você vai conseguir resolver, o custo vai ser menor. Você pode olhar na tabela da OAB quanto fica, né, qual é o valor de honorários referentes aí a essa negociação que você vai fazer, e aí você pega uma procuração ad judice et extra, lembra que eu falei? Pede para o seu cliente reconhecer firma, se ele estiver internado, nesse caso você vai pedir para o representante legal. Quem é o representante legal? Qualquer membro da família dele. Se você tiver dúvida, eu sempre falo assim, siga aquela regra de famílias e sucessões, né? Direito de família e sucessões. O direito sucessório tem lá ascendente, descendente, é a mesma coisa aqui. Representante legal não exige, marque isso que é muito importante, representante legal do paciente não exige a interdição dele, porque se exigisse a interdição, então o processo ia demorar muito. Então, vamos imaginar que é o esposo que está internado e a esposa ou o filho, via de regra é filho ou filha, que, né, porque às vezes o esposo ou a esposa está internado e o cônjuge muitas vezes tem fica abalado emocionalmente e não tem nem cabeça para poder solucionar essas questões, contratar advogado, aquela coisa toda. Então, via de regra, fica para o filho e para a filha. E não esqueça de juntar um documento, tá? Pode ser a carteira de identidade, a carteira de habilitação, indicando o grau de parentesco entre a pessoa que está internada e a pessoa que vai assinar a procuração em nome daquela pessoa que está internada. Na próxima aula, eu vou trazer um modelo. A partir da próxima aula, nós vamos ter modelos de petições para vocês. Eu vou trazer a procuração, a de judícia, vou colocar. Essas duas aulas não, tá? Embora a gente vai fazer aqui a nossa introduçãozinha, a nossa estrutura, essa aula não tem. Mas as próximas aulas nós vamos ter um modelo para que você... Olha, é um modelo, hein, gente? Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, não vai usar o modelo como base, não vai usar o modelo para a sua ação judicial. O modelo é uma base, é algo, né? Não vai dizer assim, eu vejo às vezes professor falando, olha, você vai usar essa petição e você vai ter muito sucesso. Cuidado com isso, tá? Eu sou professor já há 35 anos, sou professor universitário, vocês sabem disso, sou doutor em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC, né? Tenho livros, artigos científicos publicados, e eu não recomendo que você cole uma petição inicial, mesmo uma contestação. Por quê? Porque cada caso precisa ser analisado de acordo com a situação fática. Então, o modelo é só para você ter uma base, tá certo? Muito bem, então. Então, vamos lá, né, para o nosso modelo, a nossa estrutura inicial. Primeira coisa, então, você já sabe, né? Aqui, gente, eu vou começar com o nome da ação, tá? Eu vou começar com o nome da ação. Então, você viu que é uma ação declaratória de nulidade de cláusula. Vamos aqui para o nosso ponto aqui embaixo. Abusiva. Abusiva, tá? Aqui não vai ter, não vai ter aqui
para vocês terem uma ideia, vou até colocar aqui, no polo passivo da ação não vai ter o hospital. Por que não vai ter o hospital? Isso eu quero explicar para vocês antes da gente continuar. Nós não vamos colocar o hospital no polo passivo da ação, porque o hospital está prestando serviço. Né? Às vezes, cuidado com essa questão jurídica que acontece e o advogado muitas vezes é levado a erro aí e não entende exatamente o que vai acontecer. Presta bem atenção. Muitas vezes, a operadora de plano de saúde, vamos imaginar que o hospital cobriu todas as despesas, tudo direitinho e tal. Muito bem. A operadora de plano de saúde glosou. O que é a glosa? É o não pagamento das despesas, tá? Porque sempre tem um médico auditor, tem uma auditoria, e lá por questão A, por questão B, ele resolve glosar, resolve não pagar o hospital. Ok. O hospital prestou o serviço. Houve uma prestação de serviço. E aí o que ele faz? Aí ele vai lá e cobra do paciente, da família do paciente. Fica a família do paciente, entra com uma ação judicial para discutir o débito e coloca no polo passivo da ação o hospital. Gente, não é para colocar o hospital no polo passivo da ação judicial. Por quê? Porque ele é legítimo, essa cobrança é legítima. Você não vai pagar uma cobrança, né? Quando a gente é um advogado novo, a gente acha, né? Principalmente, a gente não vai entrar muito em processo, não vai entrar nada em processo de execução, porque as operadoras sempre acabam pagando. Dificilmente, eu acho que nos meus 35 anos de advocacia, se eu fiz 2, 3 processos de execução, né? Não foi nem processo de execução, foi cumprimento de sentença, foi muito. Né? Foi às vezes só para discutir valor, mas a operadora de plano de saúde tem lastro econômico para quitar os débitos. Né? Quando você fala, por exemplo, de erro médico, a ação é proposta contra o médico, contra a operadora e contra o hospital. Então, nós temos 3 réus aí. Bom, voltando aqui no nosso ponto. Então, você não vai colocar o hospital quando o hospital prestou serviço, tá? Quando o hospital prestou serviço. Se ele prestou serviço, não houve negligência médica, não houve nada, você não vai propor a ação judicial para discutir isso. Para discutir. Por quê? Porque a dívida é legítima. Agora, se a operadora não pagou o hospital, você vai propor a ação judicial, né, que é uma obrigação de fazer contra o hospital, a operadora, para que a operadora pague o hospital, segundo o contrato que foi firmado entre eles. Então, cuidado. Aí, se for um erro médico, tá? Agora não seria nosso assunto, mas se for erro médico, você coloca a operadora e o hospital, porque o médico está lá no hospital. E o próprio médico, se você quiser. Então é diferente. Aqui não. Aqui nós não vamos colocar o hospital, porque o hospital é legítimo, é parte legítima para essa cobrança. Tá? Então é por isso que entra só a operadora. Muito bem. Então aqui nós temos a ação declaratória. Então vamos colocar aqui partes. Partes. Né? Quem vão ser as partes? Então aqui nós vamos colocar. Faz conta que o seu cliente, tá? Ele tem condições ele tem condições de assinar a procuração. Então, nesse primeiro momento, para não dificultar muito, vamos colocar aqui partes. Autor, paciente. Você foi lá ao hospital, foi visitar sabe o que eu visito, né? Foi lá visitar o paciente. Essa área é uma área que você tem um pouco mais de relacionamento, pouco não, relacionamento com a família, é muito importante isso. Até para indicação, né? O réu vai ser a operadora do plano de saúde. Tá? Então tá aqui, partes. Então, o paciente é o réu, o paciente é o réu não, o autor é o paciente e a operadora. Tá? Aliás, não se esqueça, eu coloquei aqui, deixa eu colocar aqui em cima, para você anotar aí, a estrutura da petição inicial, essa aqui vai ser com base no artigo 319 do Código de Processo Civil, artigo 319 do Código de Processo Civil. Então já tem o nome da ação, temos aqui as partes, vamos colocar aqui agora o fato e fundamentos
fato e fundamentos jurídicos do pedido, para que você vai, né, apresentar, né, apresentar os acontecimentos, ok? Você vai apresentar os acontecimentos. Tá? Estou pegando aqui artigo 319, inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º. Muito bem. Agora, tem o fundamento legal. Fundamento legal. O que é o fundamento legal? São os artigos que apoiam a pretensão do autor. Eu acho que futuramente, essa diferença entre fato e fundamento jurídico do pedido para fundamento legal, né, eu acho que vai acabar. Porque a gente ainda faz, né? Por que não falar que fundamento jurídico não é sinônimo de fundamento? Porque fatos jurídicos, exposição, fundamento jurídico, que seria o fundamento legal. Mas a gente ainda faz essa diferença. O fundamento legal é sempre bom você fazer a indicação do artigo, Por quê? Porque você já vai pré-questionar a matéria. Ok? E aqui tem um dado, por que o pré-questionamento? Porque a matéria de direito da saúde é infraconstitucional. Então, quando você for propor a ação judicial, você vai pré-questionar a matéria infraconstitucional, a Lei 9656 de 98 e o Código de Defesa do Consumidor. Olha, se eu estou diante de uma matéria infraconstitucional, quem é que aplica a lei ao caso concreto? É o Superior Tribunal de Justiça. Então, quando eu coloco já, e é assim, não fica mudando os artigos, essa é a questão do raciocínio lógico jurídico. Se eu vou trabalhar com o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor e a súmula 302 do STJ, já são fundamentos legais suficientes para eu desenvolver a minha tese jurídica. Eu vou repetir a mesma coisa na petição, na réplica, e é que é uma questão importante do raciocínio jurídico, hein? Eu não faço a réplica em cima da minha petição inicial, gente, toma muito cuidado. Eu faço a réplica em cima da contestação. Entendeu? Tem gente que pega a petição inicial e muda lá umas palavrinhas ou outra e coloca como réplica. Cuidado! A petição inicial traz a sua tese, a contestação vai trazer antítese, e a hora que você for fazer a réplica é em cima da contestação. Tá? E aí você vai ter que observar se a contestação também traz elementos que estejam sujeitos ao objeto da demanda. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente, e eu vejo isso muito nas contestações, por exemplo, eu vi que se tornou um pouco mais frequente isso, o advogado esquecer do objeto da demanda e me atacar, por exemplo. Eu digo, mas não tem nada a ver com isso. Fugir totalmente do objeto da demanda. Tanto é que existem questões, né, que eu acabo nem levando em consideração. Mas não vai dar revelia? Não, porque isso não faz parte do objeto da demanda. Eu não posso me deixar levar a erro quando a contestação é ofensiva, por exemplo, e na réplica eu entrar na discussão ofensiva do advogado ou da advogada. Eu tenho que ter raciocínio lógico jurídico. Qual é o objeto da ação? O que eu estou discutindo aqui? Essa cláusula é ou não é abusiva? Sim, essa cláusula é abusiva. Qual é o artigo de lei que vai dispor que essa cláusula é efetivamente abusiva? Então, eu vou escolher aquele artigo de lei, que é o pré-questionamento. Aqui não vai ter dano moral. Por que não vai ter dano moral, professor? Porque o paciente está sendo tratado, né? O hospital não vai ser louco de suspender o tratamento, principalmente se for um tratamento oncológico, por exemplo, né? Qualquer tipo de tratamento. Eu nunca vi o hospital suspender porque a operadora de plano de saúde disse que não ia cobrir, né, o tratamento do paciente. O hospital vai continuar, até para ele se livrar de uma ação indenizatória aí, né, de omissão, por exemplo. Então, o hospital não vai fazer parte do polo passivo e também não há ação indenizatória, exatamente pelo fato
de que o hospital está tratando do paciente. Se ele suspender, muda a figura, muda o estudo de caso. Tá? Então, eu vou trabalhar só com o artigo 51 e com a súmula 302 do STJ. Então, próximo bloco, vamos fazer aqui a aplicabilidade do que nós aprendemos, e aí eu vou fazer o pedido junto com você, já está pronto aqui o pedido, ok? Muito bem, vamos lá então para o próximo bloco.